Fala pessoal, beleza? Boa tarde, quase fechamento do dia aqui, né? Ainda em leilão, provavelmente deve estar terminando já. Luciano aqui, vamos para mais um fechamento de mercado, tá? Índice dólar, dia 11, mas bater um papo sempre, né? Como a gente sempre faz aqui, contexto, alvos, né? E gatilhos operacionais, beleza? Então, no dia de hoje, pessoal, o que a gente havia comentado no fechamento do vídeo de ontem, né? Tinha tido forte pressão, né, o dia de ontem aqui, uma forte alta, e aí você via, né, essa movimentação aqui, ó, uma possibilidade wedge, né, até comentei com vocês que havia a possibilidade do preço, né, abrir fazendo uma movimentação de alta. E por que, né, que eu penso dessa maneira? Primeiro porque a gente tem uma forte pressão compradora aqui. E segundo, porque canais de baixa, né, podem ser boas bandeiras de alta, tá? Então, se o preço, né, conseguisse romper, por exemplo, essa máxima, né, seria interessante para pensar num teste do topo duplo, né, e também pensar no topo duplo do diário, né, que se vocês derem uma olhada lá, foi atingido, beleza? E aí, né, o dia começa contido dentro da movimentação anterior, né, vem um pouco abaixo, né, dessa marcação que a gente havia feito no dia anterior, faz um fundo duplo, né, que é uma estrutura de compra, tá? Fundo duplo, certo? A movimentação inicia com essa barra, faz uma mínima, volta a subir, né, e faz um fundo, e aqui ele faz um fundo duplo. Após esse fundo duplo, né, ele deixa nosso primeiro gatilho operacional, que foi a melhor movimentação do dia. Essa barra ela tem gatilho, ela tem rompimento, e ela tinha uma movimentação interessante. Até então você tinha visto um ponto de parada aqui. Então se você compra exatamente aqui, né, se você faz a sua entrada de compra aqui, você tem um stop aqui, tá? E minimamente seu alvo é aqui. Então você tinha um alvo mais que 1 para 1 ali, pouquinha coisa, e ainda assim, né, ele pagou já de maneira bem rápida, né, nos próximos 5 minutos. Tá? É uma estrutura de compra, né, um fundo duplo, você está ainda em uma bandeira de alta, né, que é um canal de baixa, e aí o preço, né, deslanchou. Essa movimentação aqui foi muito boa, porque ela pagou parcial aqui no topo duplo, né, e depois você podia também trabalhar a projeção dessa lateralidade inicial. Aqui, ó, você teve essa lateralidade aqui inicial que durou 1 hora e 10 mais ou menos, né, até seu rompimento. Você tinha essa lateralidade. Então o que você podia fazer, né, minimamente? Você podia pegar o fundo dessa movimentação, né, e vir traçando alvos. O primeiro alvo estava exatamente aqui, ó, na ideia do topo duplo, né, com o dia anterior. O segundo alvo dessa movimentação estava aqui, né, na verdade aqui, né, que eu acabei traçando desse fundo para esse topo. E o terceiro alvo dessa movimentação estava aqui. Terceiro alvo, pessoal, longe das médias, né, afastado das médias, com barras amplas, né, é interessante você realizar lucro para assistir aqui. Por quê? Porque olha o risco que você correu de devolver aqui, ó, 700 pontos, tá? Então, para quem acabou pegando a movimentação aqui ou aqui, né, como eu peguei, né, então é interessante você fazer uma parcial aqui, né, e realizar lucro depois, para não ficar assistindo, né, o mercado vir contra você, né? Você tinha aqui, ó, 900 pontos de espaço. Se você não realizou lucro, né, você devolveu todo esse valor, beleza? E aí, aqui tem um ponto interessante, né, nessa movimentação, é que se você tira o zoom, né, conforme a gente conversou com o pessoal da sala, se você tira um pouco o zoom e você liga, né, algumas máximas aqui, ó, se eu pego essa última máxima aqui e ligo ela na máxima mais alta, aqui eu também tenho uma possibilidade de wedge. Então eu tenho terceiro alvo, tenho uma possibilidade de wedge, e aqui é o topo duplo do diário. Tá? Então eu tenho topo duplo diário, wedge e terceiro alvo da lateralidade. Eu tenho que realizar lucro aqui, tá? Beleza? Por contexto, né, inclusive até comentei com o pessoal da sala, por contexto essa barra aqui, essa 2BR, né, ela gerou a possibilidade de venda. Por quê? Porque ela está longe da média móvel de 20. Aí é um trade de retorno às médias, né, uma 2BR, tomada de posição pode ser aqui, ou na abertura da barra seguinte, o stop é aqui em cima, né, e aí você tem que realizar lucro aqui, por exemplo, na média móvel de 20, na VWAP. Né. Ah, passou, Luciano, beleza, mas é um trade contra a tendência. Você tinha uma estrutura de alta montada, tá? Só um minuto aqui, pessoal. Tá, voltou aqui. Você tinha uma estrutura de alta montada, né?
estrutura de alta, certo? Topos, né, e fundos mais altos. Enquanto você não vir, né, o preço conseguir chegar abaixo dessa mínima aqui, você está numa estrutura de alta. Tá? Então, se você está numa estrutura de alta, se você for ser o primeiro a vender, pelo menos que você venda alto, pensando na possibilidade de lateralidade. Tá? Então, aqui, né, a gente teve uma puxada de baixa, mas voltou a subir. Aí aqui ele deu uma outra oportunidade de compra, deu um outro gatilho operacional, boa barra, rompimento. O que era o ponto negativo dessa movimentação? Isso aqui era um scalp. Por quê? Porque eu tenho a POC aqui passando. Tá? Eu tenho uma região de resistência. Então, se eu compro aqui, eu tenho que saber que eu não posso ter muita esperança que isso daqui vai ser rompido já de uma vez. Tá? Então, aqui ele acabou dando a oportunidade, né, só de um trade scalp, né, chegou a pagar 300 pontos. Então, você tinha que sair. Aí ele volta, faz um pullback. Né? E isso tudo pensando, pessoal, que você acabou de ver o preço da terceiro alvo, acabou de ter o edge, né, que você acabou de ver, e o preço tinha dado o topo duplo diário. Então, assim, se você comprar aqui, por enquanto, é para scalp. Por quê? Porque pós o edge pode ter lateralidade só. E aí era mais legal se o preço viesse aqui em cima para a gente poder vender alto. E aí você pode estar procurando razão para vender. Digamos que aqui você liga essas duas máximas, né? Você faça isso aqui, ó. Você ligou as máximas. Aí o preço vem aqui, faz um terceiro teste, faz um topo duplo. Aí é interessante você estar, né, buscando algum sinal de venda. Aqui ele deu, ó, um gatilho de venda, também com rompimento, tá? Aqui, ó, essa barra. Não teve nenhum rompimento, né, da nossa região de POC, tá? E aí eu tenho essa barra aqui, né, com o rompimento da mínima anterior e gatilho. Pagou alguns pontos, né, até a 1.50, que geralmente lateraliza. Era também um trade scalp, né? Como a gente falou cedo, né, como foi postado lá no Instagram, depois de dias amplos, né, acaba esperando possibilidade de doji. Aqui eu tenho um gatilho operacional, só que esse gatilho operacional ele já está tentando renovar o quê? Uma mínima minoritária. Certo? Eu tenho aqui uma mínima minoritária. Majoritária é essa aqui, que eu preciso que ele renove para quê? Para que o preço possa desenvolver, por exemplo, uma estrutura de baixa. Se ele não vier renovar, ó, eu estou ficando com fundos mais altos. E o que ele fez aqui mais uma vez? Fundos mais altos. Ele falhou ao tentar renovar a mínima minoritária. E aí virou aqui um quê? Um Barbed Wire, né? Que aí é o arame farpado, não tem operações aqui. E aos poucos, né, se você observa atentamente, né, como a gente acabou de comentar, você ia observar que a estrutura do dia ela permaneceu uma estrutura de alta. Né? Após o topo duplo, você tem um fundo mais alto, fundo mais alto, fundo mais alto. Né? Ele acaba renovando estruturas minoritárias, mas depois ele volta, né, a gerar movimentação de alta. Tá? Movimentação lenta, gradual. Aqui acabou virando uma boa tendência, né? Só no final da tarde, né? Mas aí esse horário aqui realmente eu já não estou mais operando, tá, pessoal? Aqui, né, dentro dessa estrutura do intraday, ó, enquanto o preço está trabalhando dentro desse range, você pode trabalhar isso daqui como lateralidade, né, conforme o Brooks, né, nos ensina. Você pega o terço superior, pega o terço inferior, né, e aí aqui no terço inferior você está procurando por compra, no terço inferior você está procurando razão para vender. Tá? E aí aqui ele até deu, né, algumas razões para vender, né, porque aqui você teve essa wedge, ó, e era aquela movimentação que a gente falou que poderia ter vindo aqui. Ó. Aqui eu tenho um topo, correto? Aqui eu tenho uma wedge que chega aqui nesse topo. Então eu tenho agora duas resistências. Eu tenho a wedge, né, que seria a tentativa de wedge, 25% das vezes rompe, a maioria das vezes falha. Aqui deu, né? Se você ligar aqui, ó, aqui você tem uma falha de wedge. Tá? Boa movimentação de alta. Falhas de wedge normalmente geram movimentos de duas pernas, tá? Aqui a gente só tem um. Então pode ainda assim, né, ter uma correção aqui, mais uma perna ainda de alta. Tá? E aí aqui, né, virou tendência, acabou rompendo, né? Aqui pega o stop dos vendidos, né? Que normalmente acabam entrando, né, em trades desse tipo, de maneira no teste, né, da movimentação. Então entra na venda aqui, então quando estopa, né, acaba gerando essas barras bem grandes, né? Porque aí é a soma do ímpeto dos comprados, né, mais o stop dos vendidos, né? Aí gera essas grandes barras aqui, grandes movimentações mais aceleradas, tá? Então aqui também. Agora, ao final do dia, né, se você traçar a FIBO aqui agora, né, que você rompeu o pivô
macro, né, que você rompeu a máxima do dia. Então o primeiro alvo dessa movimentação está aqui, né, ele acabou dando o segundo alvo dela, tá? Segundo alvo projetado do dia, certo? E testou mais uma vez, né, lá a região da wedge aqui, certo? Se eu ajustar esses dois últimos topos aqui, ó, a gente quase chega, né, na máxima aqui dessa movimentação. Então a gente tem de novo 3 puxadas aqui, tá? Beleza, pessoal? Então, segundo alvo, pode apresentar algum tipo de movimentação de correção. Essa possibilidade de wedge aqui também pode apresentar já algum tipo de correção, né, na abertura de amanhã. Tá? Por quê? Porque está longe das médias. Então um retorno às médias é normal, só que aqui temos aqui falha de wedge. Né? Então essa falha de wedge ainda pode gerar mais uma movimentação de alta, né, para depois gerar uma movimentação de correção. Tá? Se vocês observarem o gráfico diário, né, que é interessante vocês observarem, aqui também gerou uma possibilidade de wedge, só que aqui agora, né, no gráfico diário. Tá? E aqui não temos o melhor contexto do mundo para uma movimentação de alta com grande continuidade. Então, se o preço chegasse até aqui, provavelmente ele apresenta algum tipo de correção. Falta o quê? 800 pontos. Né? Então, talvez uma segunda perna de alta e o preço tocar essa região aqui. É bem interessante ficar bem atento. Né? Aqui já vou aproveitar para deixar aqui um alarme ligado. Outro ponto, pessoal, é pensar também ainda, né, no semanal. O semanal é uma tendência de alta, pessoal? Isso aqui é tido como uma tendência de alta? Não, né? Então, a gente ainda está, no máximo, migrando para uma lateralidade. Não é o melhor dos mundos ainda, né? Para a gente pensar e dizer, olha, agora a gente vai ter bons dias de alta. Não é isso ainda. A gente tem aqui uma boa barra aqui tentando se formar até agora, mas esse aqui não é o cenário de subir, né? O preço está abaixo das médias. Quando o preço está abaixo das médias, né, o que ele faz mais fácil? Ele desce. Né? Aqui ele está testando a média móvel de 20. Né? Ele rompe algumas máximas, tá? Mas essa movimentação aqui no semanal ela não passa de lateralidade. Ela está abaixo na lateralidade, ela está numa H2, né? Ela teve aqui a sua H1, certo? Primeira tentativa de romper para cima, depois ele rompe novamente para baixo e aqui ele rompe para cima. Né? Então aqui é a nossa H2. A H2 é uma entrada segura, né? Mas não é o melhor dos mundos também para uma movimentação de alta extremamente forte. Tá? Vou pensar aqui no diário, a gente ainda assim, né, mesmo que essa movimentação vá continuar, ela vai precisar fazer algum tipo de correção. Para quê? Para ir a níveis mais altos. Beleza, pessoal? Então, do índice é isso. Vamos bater um papo agora aqui sobre o dólar. O dólar, né, o que a gente tinha apontado, né, para o dia de hoje? Que ele poderia, né, vir fechar esse gap aberto, tá? A gente está vendo aqui que é uma movimentação bem lateral, né? A média móvel de 200 cortando os preços, tá? Então tem um sobe e desce dentro dessa lateralidade maior, ó, o preço apresentou uma lateralidade menor. Olha como é interessante, né? Você começar a se ligar nessas coisas. Ó. Aqui a gente tem uma lateralidade macro, né? Eu tenho aqui a movimentação mais ampla. Dentro dessa movimentação mais ampla, o preço fez uma movimentação, né, menor. Então aqui eu tenho topos e fundos minoritários e aqui eu tenho os majoritários, né? É quem vai mandar na tendência. Dentro disso daqui a gente vai buscar sinais, né, para tentar entender alguma coisa. Quando o preço renovou o máximo, o que ele fez? Acabou gerando uma boa movimentação de baixo. Se vocês observarem, não tem nem H1 aqui ainda. Ó. Então quando o preço vier acima da primeira máxima, aí vai ser a primeira H1. Né? H1 normalmente ainda falha, ainda lateraliza, né? Talvez uma H2 aqui seria mais interessante. Aqui, por exemplo, tivemos uma H1, aqui é H2. H2 gerou uma movimentação melhor. Aqui só a L1 já gerou uma boa movimentação de baixo. Né? Mas aqui já era, né, também, claro, topo duplo. Beleza? Então, veio, né, inclusive, bem abaixo já da movimentação, né, de alvo que a gente havia pensado, né, que seria fechar esse gap dessa lateralidade, que era o gap aberto que havia. Né? E agora, né, fica ainda, né, uma movimentação de fundo duplo aqui, nessa região aqui de abertura. Tá? Se a gente colocar ali nos 60 minutos, dá para ver de maneira mais clara isso aqui. Tá? Mas a ideia nossa é trabalhar ali o intraday, né, pessoal, e seus alvos ali. Tá? Então, aqui dentro do intraday, né,
Até apontei ali com a galera da sala a ideia, né, de fazer a anotação disso daqui. E reitero, muitas vezes em movimentações extremas, né, você vai observar que a VWAP do dia anterior ela vai acabar, né, atuando como uma máxima, uma mínima do dia, servindo como suporte e resistência, né, de forma bem interessante. Lá no M60, como vocês viram, né, é clara a lateralidade, né, não dá para você dizer que não é lateralidade. E aí no dia de hoje, né, o preço abre dentro do final da movimentação do dia anterior também. Ele abre aqui. E aí a gente tem aqui nossas primeiras barras do dia. Tá? Nas primeiras barras do dia, né, ele acaba deixando aqui um gatilho de compra. Né, um gatilho de compra aqui um tanto quanto arriscado, né, porque ele está saindo levemente da lateralidade, mas foi fantástico. Né, acabou pagando 23 pontos. Mas era um gatilho de compra aqui um tanto quanto arriscado. Por que um tanto quanto arriscado? Né? Porque ele estava saindo já direto da lateralidade. Fazia sentido pegar esse gatilho? A gente tinha, né, aquela possibilidade de wedge, que a gente havia deixado marcado aqui, e que podia também, né, gerar algum tipo de repique de alta. Por fim, ele gerou, né, esse repique de alta. Ele chega à região da VWAP do dia anterior, tá, pessoal? Isso aqui é onde fechou a região da VWAP do dia anterior. Ele chega afastado das médias, com algumas médias ainda emboladas, né? Não era o melhor contexto também para que tenha mais, por exemplo, 2, 3 barras ali e romper a M1200, né, com toda essa distância das médias. Então, pensem sempre nas médias como esse parâmetro, né, parâmetro de espaço, localizadores. Né. E aí aqui, né, você tem uma 2BR que já demonstra muito mais fluxo do que aquela do índice, né, porque ela é 2 barras, né, revertidas aqui praticamente. Né, ela tem o tamanho de 2 barras dessa última barra aqui. Tá? A barra seguinte confirma ainda mais isso. Então entrou fluxo vendedor, né, a partir desse ponto. Era a tendência de baixa nos tempos maiores, então lá nos tempos maiores era mais fácil que descer do que subir. A mesma coisa para o índice, né, lá no M60, se você olhar, né, ou mesmo no M15, você vai observar que o preço ele trabalhou praticamente só testando a média móvel de 20, por exemplo, no 15 minutos, e lá no 60, pessoal, ele não testa nem a 9. Né, ele tem trabalhado lá dentro de um super cenário. Né? O que a gente comentou no dia anterior? Que o índice estava no micro canal de alta, no M60, e ele teve 2 barras de correção, até 3 barras de correção, a gente tem a possibilidade de quê? De um canal estreito de alta. Né? E contra canal estreito você não vende, né? Normalmente você compra. Tá? E lá nos 5 minutos você também via, né, que você só teve estrutura de alta. Aqui foi o oposto, né? Porque aqui ele renova a mínima, com essa movimentação, que quando teve esse primeiro gatilho aqui com essas 2 barras que demonstram, né, bastante fluxo. Por que essas 2 barras demonstram, né, bastante interesse, bastante fluxo vendedor? Porque essas 2 barras, né, elas revertem, ó, todas essas outras barras aqui. Então precisou de muitas barras para subir, ó, essa movimentação precisou aqui de 6 barras e 2 barras, né, consumiu já essas 6 barras. Aí ele faz nova mínima, volta a subir. Quando a gente tem uma forte pressão assim, o preço volta a subir, o que a gente pensa? A gente pensa num pullback, né, para poder vender. Né? Então tem aqui uma forte movimentação de baixa, posso traçar FIBO, observar que aqui era a região dos 50%, e aí quando eu finalmente tiver um gatilho de venda com rompimento, né, eu posso vender. Ponto negativo dessa movimentação, essa POC passando aqui. Né? Ainda assim pagou alguns pontos aqui, depois deixa outro gatilho de venda, paga mais alguns pontos, né? Paga mais alguns pontos, você não sai, né, nessa possibilidade aqui, né, que inclusive são, né, uma possibilidade de 3 puxadas, né, porque você tem uma movimentação, uma segunda, uma terceira, né, ela acaba tendo o mesmo potencial de uma wedge. Aí o preço volta a subir, ó, mas ele não chega, tá, a renovar a máxima, certo? Então ele acaba deixando uma máxima mais baixa, tá, referente a essa máxima aqui, que é a majoritária, né, que é o meio dessa movimentação nossa aqui que voltou a subir. Tá? Depois disso ele volta a descer e também não desce tanto, né? Ele acaba deixando a desejar aqui a possibilidade de continuidade. Aqui dentro do intraday, né, ele nos deu a possibilidade de ligar essa possibilidade de wedge aqui também, que de certa forma aqui foi respeitada, né? Só que não chegou, né, a vir, por exemplo, acima do topo anterior, né? Então não chega a dar aquele desempenho de uma wedge para a gente que possa vir a dar 2 pernas. Né? Só respeitou um pouco ali o fundo do canal, né? E depois voltou a descer. Tá?
Então aqui não renovou máxima, aqui a gente tem um topo duplo, e aqui eu tenho um micro topo duplo, né, entre essas duas máximas, e aí aqui eu tenho um novo gatilho de venda, né, e topo duplo, né, é um bom cenário para pensar em vender, né, principalmente se você tiver uma tendência de baixa. Aí aqui eu tenho uma barra com rompimento e gatilho, depois aqui eu tenho outra barra com rompimento e gatilho, né, barras saindo das médias, né, eu sempre reitero para vocês, barras que saem das médias tendem a andar mais rápido, né, a nosso favor, sem dar muito calor. Aqui está abaixo de todo mundo, né, o melhor cenário dos mundos, está, né, abaixo das médias, abaixo da VWAP, abaixo da 200. Então aqui é cenário de Fab 4, e aí ele deslancha, aqui na descida. E até onde veio, né, essa movimentação? O que você poderia ter como alvo? Você podia ligar as mínimas do dia, né, e minimamente ter essa região aqui como alvo. Tá? Então se você pegou essa venda, você tinha um espaço de 17 pontos. Tá? Aqui você pode realizar lucro ou assistir. Aqui ele ainda veio pagar mais 12 pontos praticamente depois. Né? E de onde veio nessa essa ideia de 12 pontos? Você podia pegar também essa lateralidade aqui, ó, daria o primeiro alvo aqui, né? E exatamente o segundo alvo da lateralidade aqui. Ó. Tá? Então, é uma forma também, né, de você trabalhar alvos. Né? Então, depois mais movimentação de baixa, acaba não retomando, né? E isso aqui acaba por fim, né, se tornando um grande canal, né? Um grande canal de baixa. Tá? Eu vou fazer um ajuste aqui para deixar ele nessa mais, né, nessa possibilidade de cunha aqui, né, um pouco mais apertada. Né? Mas só vai ser interessante, pessoal, se ele mudar a estrutura. Né? Então ele precisa, por exemplo, renovar esse topo. Né? Para pensar em subir, ele tem que pelo menos renovar uma estrutura macro. Né? Se ele não renova uma estrutura macro, né, se torna impossível ter uma movimentação de alta. Beleza? Então, para o dia de hoje, acaba sendo isso. Né? Por que eu deixei essas marcações? Porque aqui é um fundo duplo. Né? Se romper esse fundo duplo, eu já posso trabalhar a projeção dessa última movimentação aqui, ó. Para não ser nada exagerado, né, é mais fácil você trabalhar movimentações mais próximas. Tá? Ah, deu o primeiro alvo? Deu. Vai buscar o segundo alvo. Né? Deu o segundo alvo, vai buscar o terceiro alvo. Sempre verificando, né, no diário também onde que está essas movimentações. Tá? Sempre interessante você também ter uma visão macro. Rompeu essa movimentação aqui para cima, o que eu tenho de empecilho? VWAP do dia anterior, tem MM200. Né? Se estiver longe das médias, provavelmente isso aqui atua muito bem como resistência e acaba voltando. Tá? Então é interessante realizar lucro por aqui também. Beleza, pessoal? Então, para o dia de hoje foi isso. No índice foi um dia de poucas oportunidades, né? Acabei vendo apenas 5 oportunidades praticamente. Né? Ali, depois das 5, já naquela subida não. Porque aí eu já não estava mais aí na frente da tela. Tá? Mas aqui no dólar, né, acabou tendo essa barra, é uma boa barra, tem rompimento, tem fluxo, né, acabou pagando os bons pontos. O alvo da movimentação é o fundo duplo. Né? Aqui, essa barra que tem rompimento, tem gatilho, é interessante. O que era o alvo dessa movimentação? Seria um fundo duplo agora aqui. Ó. Não veio. Né? Se você mantém o stop correto, né, ainda assim, né, bem depois, horas e horas depois, né, viria pagar aqui a possibilidade de alvo. Né? Tá? Depois aqui gatilho operacional aqui não teve, ó, porque não tem rompimento. Tá? Aqui tem gatilho e tem rompimento. Né? Então, o alvo dessa movimentação aqui é o fundo duplo, como falei, não deu. Tá? Comprar, pessoal. Se o primeiro a comprar não é legal, né? A não ser que ele tivesse renovado esse topo aqui, fizesse um pullback, né? Para aí a gente pensar que ele ia voltar a subir. Descer é legal, porque eu tenho estrutura, né, de venda, eu tenho topo duplo. Então eu tenho barra gatilho com rompimento. Aqui, novamente, eu tenho barra gatilho com rompimento. O alvo dessa venda aqui inicial era essa barra, ela já entra fluxo e acaba rompendo, né? Aí tem boa continuidade. Depois o alvo seria o edge. Gatilho de compra, de novo, né? Você vai ser o primeiro a comprar. Em todo um dia, né, de topos e fundos descendentes. Né? Então é mais fácil você estar esperando por isso aqui. Beleza? A favor das médias, barras com rompimento, seu stop fica protegido. Né? É mais viável, você acerta mais e tem lucro melhor. Beleza? Então, para o dia de hoje foi isso. Espero que tenha ido bem. Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal, que aí vai tendo mais novidades para vocês. A gente está chegando quase nos 2.000 inscritos. Chegando nos 2.000 inscritos, né, eu vou ver se eu gravo um vídeo para vocês ali de agradecimento. Né? E aí eu vou gravar um vídeo apenas sobre MTR. MTR para mim é como uma dança. Né?
tem que esperar bastante, precisa de bastante cenário e tem uma visão que às vezes é bem longa, que às vezes vai até para um dia seguinte, né? Mas aí a gente vai gravar um vídeo específico para isso aí, como agradecimento para vocês, tá? E aí depois talvez ir gravando, né, a ideia do Best Trades, tá, do Brooks, né, que é a ideia, né, de que ele fala que seriam os melhores trades para os iniciantes estarem realizando. E o Best Trade e o MTR, né, é um deles, beleza? Então, valeu, forte abraço para vocês aí, bons trades amanhã.